Max Rendel e a Fraternidade Rosa Cruz. Capítulo 3. A Teosofia na Alemanha nos idos de 1900. Para colocar os acontecimentos da Alemanha no devido lugar, devemos primeiro detalhar a organização do movimento teosófico, assim como a posição de Rudolf Steiner. Não é tarefa simples, porque a organização do movimento teosófico na Alemanha no início do século XX era muito complicada. O início de estudo ocorreu em 17 de novembro de 1875 em Nova York, quando a senhora H. P. Blavatsky, H. S. Olcott, W. Q. Judke e outros 13 fundaram um movimento teosófico em Nova York. O objetivo do movimento era formar o centro de uma fraternidade universal, sem diferenciar raça, crença, sexo, casta ou cor de pele. Estudar as religiões antigas e modernas, filosofias e ciências e pesquisar as inexplicáveis leis da natureza e os poderes psíquicos do ser humano. Ela foi a escritora de Isis Sem Véu, em 1877, e A Doutrina Secreta, em 1888. Em 1879, a sede central se mudou de Nova York para a Índia, em Bombay. Em 1882, foi adquirida uma propriedade em Adyar, uma cidade perto de Madras, e lá foi construída a sede definitiva do movimento teosófico, Adyar Theosophical Society. No dia 27 de julho de 1884, à noite, às 19h06, na cidade de Elberfeld, na Alemanha, sob supervisão do coronel H.S. Olcott, foi fundada a Theosophische Societat Germani, com o Dr. Wilhelm Hübbe-Schleiden, de 1846 a 1916, como presidente. Contudo, após 2 anos e meio, no dia 31 de dezembro de 1886, ela foi novamente extinguida. Contudo, Hübbe-Schleiden continuou trabalhando no mesmo espírito que o movimento teosófico e em 1886 fundou a revista Sphinx. Quando ele percebeu que grupos em diversas cidades começaram a se formar, ele decidiu fundar, em 1892, a Sociedade Teosófica em Berlim e, no dia 3 de novembro de 1893, a primeira Roda Esotérica. Como constantemente surgiam novos associados, decidiram formar uma estrutura oficial e, na presença de Olcott, no dia 29 de junho de 1894, fundaram a Sociedade Alemã de Teosofia, como ramo da Teosofia Europeia. O presidente era Hugo Göring e logo depois Julius Engel, que em 1899 foi substituído por Sophie, Condessa von Brockdorff. A presidência nacional era de Hübbe-Schleiden e Theodor Reuss, de 1855 a 1923. Com o decorrer do tempo, a Condessa assumiu a dianteira, ao lado do movimento teosófico alemão, apesar de Berlim ser apenas uma loja teosófica, mesmo tendo muitos associados. Julius Engel sentiu isso como uma limitação inibidora de sua atividade e ele se retirou da presidência nacional e, em 1899, fundou a loja de Charlottenburg. Também em outras cidades alemãs surgiram lojas depois de 1894. O rompimento com a sede mundial trouxe consequências na Alemanha. Catherine Augusta Tingley, de 1851 a 1926, a substituta de William Quan Judd, que viveu de 1851 a 1896, que rompeu com Adyar, viajava em sua turnê teosófica em 1896, também pela Europa. Por sua influência, Paul Ratz fundou em 24 de junho de 1896 uma ramificação dela em Berlim, com o médico Dr. Franz Hartmann, de 1838 a 1912, como presidente. Este, por sua vez, se afastou de Tingley e, no dia 3 de setembro de 1897, fundou em Munique a Fraternidade Internacional Teosófica, que se apresentava como Sociedade Teosófica Alemã, e em 1898 estabeleceu sua sede central em Leipzig. Em meados de setembro de 1900, o quase quarentão Steiner foi convidado a palestrar na casa do conde e da condessa von Brockdorff, em Berlim, sobre o recém-falecido Nietzsche. No adendo 7, referente Steiner, será explicado profundamente como Steiner se filiou à teosofia. Aqui relato a relação de Steiner com os outros teósofos.
Steiner se associou ao movimento teosófico no dia 11 de janeiro de 1902 e, no dia 17 de janeiro, se tornou presidente da loja de Berlim. No dia 20 de outubro, se tornou secretário-geral da Alemanha e, no dia 23 de outubro, se inscreveu na escola esotérica. Steiner tinha planos de fundar uma roda secreta de Rosacruzes. Klatt escreve o seguinte sobre isso. Ele, Steiner, introduziu a escola ocultista dos Rosacruzes dentro do ramo alemão do movimento teosófico e, com isso, semeou a base da ruptura que ocorreu em 1912-13. Na verdade, já era conhecido esse interesse extraordinário de Steiner pelos Rosacruzes, antes mesmo dele ser secretário-geral do movimento teosófico da Alemanha. Prova disso é uma carta dele datada de 14 de agosto de 1902 para Ruby Schleiden. Com ele, Steiner também havia conversado pessoalmente sobre o Rosacruzes, como mostram anotações de Ruby Schleiden para Deinhardt. Nesse exemplo, iriam formar uma roda secreta dentro do ramo da Alemanha. Sobre isso, Ruby Schleiden escreve em sua carta, datada de 15 de outubro de 1903, para Deinhardt. Precisam ser pessoas refinadas e muito cultas, uma roda silenciosa de Rosacruzes, para os de fora desconhecidos e sem serem reconhecidos, trabalhando em prol da humanidade e espalhando sementes. Muitos associados reclamam que Steiner não cita suas fontes de informação, porque isso era uma regra entre os teósofos. Assim escreve, por exemplo, Max Giese, de 1874 a 1946, no dia 14 de setembro de 1904, para Ruby Schleiden. O senhor pode esclarecer em que tradição secreta o Dr. Steiner se baseia para fazer afirmações nas 3 últimas edições de Lucifer Gnosis sobre como adquirir consciência nos mundos superiores? Uma resposta para essa pergunta, Klatt encontrou entre os pertences de Ruby Schleiden numa carta de George Bruno Hawkes para Felix Knoll, datada de 26 de abril de 1915. Lá ele escreve sobre Steiner e sua revista Lucifer. Ele foi o primeiro a escrever na revista sobre como adquirir consciência nos mundos superiores e com isso penetrou nos ensinamentos de Blavatsky Pesant, sem informar as fontes de referência. Tudo o que ele disse e escreveu podemos ler nos escritos de ambos, de forma mais clara, simples e bonita. Hawkes, que ouviu Steiner em Berlim, escreve no dia 8 de fevereiro de 1914 para Ruby Schleiden. Eu vi como o Dr. Steiner explica as doutrinas antigas, como se fossem descobertas por ele, sem citar as fontes da literatura teosófica, e os pesquisadores como Leadbeater, Besant, etc., são ignorados de forma angustiante, nunca mencionando hierarquias ocultas e se vangloriando que é um místico alemão e descobridor dos mundos espirituais. Para finalizar uma carta de Ruby Schleiden, datada de 22 de fevereiro de 1907, para seu amigo Ludwig Deinhardt, 1847-1917. O que nos 20 anos atrás aprendemos na verdade não era melhor do que ele, Steiner, agora ensina. Na verdade, ninguém sabe de onde ele tira sua sabedoria, que não é indiana, porque o específico cristianismo germânico se opõe, e não é rosacruciana cabalística, porque mistura as ideias indianas da teosofia moderna, enquanto Sphinx, a senhora Blavatsky, cita sempre suas fontes. Hugo von Giesischke escreve no dia 11 de janeiro de 1909, entre outros, para Ruby Schleiden. Eu só ouvi Steiner 3 ou 4 vezes, mas desisti de suas palestras. Aquilo que ele trazia só podia ter sido visto por um clarividente e com certeza por clarividência. Contudo, não vi nele um clarividente, porque ele não trazia nada além do que eu já sabia e já me havia sido ensinado pela doutrina oculta indiana de H.P. Blavatsky. E o público que observei eram pessoas ignorantes e sem discernimento, mas principalmente totalmente ignorantes no sentido espiritual. Steiner não dava as fontes de onde tirava suas informações, portanto, o público adorava-o cegamente e o considerava um profeta. Assim estavam as condições e a situação em que Handel encontrou a Alemanha descrito por seus contemporâneos.